Hoje em Hot Works Garage, o nosso destemido mecânico irá desvendar os mistérios da bobina de ignição e ajustar o ponto do motor 1600 refrigerado a ar. Mas com toda essa alta voltagem cercando a oficina, será que ele conseguirá sair ileso sem levar um choque daqueles? Aí pessoal, tranquilo com vocês? Tudo joinha? Antes da gente fazer o ajuste do ponto do motor, eu vou passar um pouquinho de teoria sobre como é que funciona a bobina de ignição. A bobina de ignição ela é um transformador, ela transforma baixa voltagem em alta voltagem. Fiz um desenho aqui no quadro, tá, da bobina de ignição. Então, linha 15 ou positivo, 15 pós-chave, positivo ou pós-chave, linha 1 e negativo. Esse é o primário da bobina. O primário, então, ele vem um fio um pouquinho mais grosso, todo esmaltado, e ele é uma espira que vai sair do positivo para o negativo. O secundário da bobina, ela é enrolado num ferro, né? Um ferro chamado ferro silício. Ele tem muitas voltas, tá? De um fio esmaltado bem fininho, que sai do borne principal do secundário, e ele é aterrado. Aqui está na linha 1, mas o circuito primário e o secundário eles não têm contato entre eles. Eles estão apenas aterrados num ponto comum, que no veículo é a massa do carro, né? Como o negativo está aterrado na carroceria, o negativo é um ponto comum. Todos os consumidores eles vão ter o seu retorno, vai ter o aterramento pela carroceria do carro. E aqui os engenheiros desenvolveram dessa forma para aterrar o positivo e o negativo ocupando menos espaço. A gente tem então que o primário ele tem de 200 a 300 voltas ao redor desse ferro, né, e por sobre o enrolamento secundário. E o secundário tem de 15.000 a 20.000 voltas. Então tem um ferro de 15.000 a 20.000 voltas de um fio esmaltado bem fininho, que é o secundário, e o primário por volta, um fio um pouco mais grosso, esmaltado, fazendo o circuito, ok? Existe uma relação volt-volta, tá? Para cada volta que a gente tem no circuito secundário, aumenta-se 1 volt. Então, se a gente tem em torno de 15.000 voltas do secundário, a gente vai ter 15.000 volts, porque ela é um transformador. Se a gente tem 20.000 voltas do secundário enrolado em torno desse ferro, a gente vai ter 20.000 volts, tá? Então, basicamente, o que acontece na bobina é, eu jogo o positivo aqui no primário, o positivo vai passar, vai enrolando e vai terminar no negativo que está aterrado. Quando a gente tem energia no primário, a gente vai criar um campo magnético aqui dentro. Lembrando que essa bobina tem um óleo dentro dela que faz a refrigeração, tá? Então ela é refrigerada com óleo interno. Então existe um campo magnético aqui dentro que agora eu tenho energia no primário. No momento em que eu desligo o primário, tiro o cabo, por exemplo, do negativo ou do positivo, vou cortar então a energia no primário e vou interromper esse campo magnético. Quando eu interrompo esse campo magnético, automaticamente vai surgir um pulso de energia no secundário. Ele vai passar essas 20.000 voltas que ela tem e vai aumentar para 20.000 volts, vai sair então uma energia, uma alta voltagem de 20.000 volts aqui na bobina, tá? No secundário. Então é assim que ela transforma baixa voltagem em alta voltagem. Eu tenho aqui a minha bateria, o que eu vou utilizar é uma chavinha para chavear, fazer de conta que é o platinado, abrir e fechar. Então eu vou puxar a chavinha para cima e energizei essa bobina que está aqui, esse transformador. Agora ela tem energia no primário. E eu vou pegar o cabo de alta tensão e vou aproximar do massa, do negativo. E eu vou desligar a chavinha, cortando a energia primária que está circulando então no primário, a energia que está circulando no primário. Quando eu desligar, surgiu a correntezinha lá no cabo de vela. Ligando e desligando o primário. Eu tenho aqui então uma bobina, essa aqui eu cortei, tirei o óleo dela para mostrar para vocês o formato real da bobina. Aqui está o ferro silício. São várias chapinhas
colocadas uma do lado da outra, remontada. Aí a gente tem o circuito então primário aqui, sai de um borne e do outro da bobina. O fio vai dar várias voltas em torno de do enrolamento secundário que já está aqui dentro, ó, muitas voltas, e o fio mais grosso passando por fora. Então a gente tem o primário e o secundário da bobina. Então essa aqui é a forma real de uma bobina de ignição. Que é o transformador que a gente utiliza então nos carros mais antigos aí, né, com ignição convencional ou com um módulozinho, né, o sistema é semelhante. E a gente tem então uma medição de resistência, né? No primário deve ficar em 0,3,5 a 0,3,9 ohms de resistência. E no secundário a gente vai ter de 4.500 a 7.000 ohms medido no secundário. Ok? Vou selecionar o multímetro então em 200 ohms e vou fazer a medição do primário, entre o positivo e o negativo. E nós temos uma medição de 0,3,9, igual está lá no quadro. Aqui a gente tem uma medição bacana. Entre o primário e a carcaça tem que dar infinito, não pode ter contato nenhum. Ó, não existe passagem, então o multímetro fica no 1. E entre o secundário e o primário, nós vamos ter uma medição de... Eu tenho que jogar para 20.000 aqui, porque a gente vai ter uma escala de até 7.000 ohms. 7.000. A gente vai fazer o ajuste do ponto de ignição então, do motor Volkswagen 1600 VAR. A gente vai utilizar então lâmpada de teste, vou mostrar como é que faz com o multímetro, saltando então a corrente pelo cabo de vela. E depois que eu instalar o motor no carro, vamos fazer o ajuste com a pistola estroboscópica também. Ok? São vários métodos aí que eu utilizo para fazer o ajuste do ponto do motor. Joia? Então vamos aqui para o motor. Já regulei o platinado. Se você não viu ainda o vídeo como é que se regula a folga do platinado, assista antes de assistir esse daqui. Beleza, pessoal? Então, na polia do motor, eu vou pôr o motor no ponto. O que a gente vai precisar ter como base é que o ponto de referência fixo do carro é a emenda das carcaças do motor. Logo aqui, pintei de branco, mas é a emenda entre o lado esquerdo e o lado direito das carcaças que elas se juntam. Essa emenda é o ponto fixo. E na polia a gente vai ter então o ponto móvel, que é o ponto da polia. Eu pintei de branco essa primeira marca aqui, que nesse motor ele equivale a 15 graus APMS, antes do ponto morto superior. O do lado é o de 10 graus, tá? Esse motor ele fica melhor, mais esperto, trabalhando em 15 graus APMS. Beleza? Então é assim que eu vou regular ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a polia, a marquinha, com a emenda da carcaça. Deixa eu pegar uma chave de fenda para mostrar para vocês o alinhamento. Então, entre a emenda da carcaça, aqui nessa parte a gente vem reto e entrou bem no ponto da polia. Então eu alinhei a marca da polia com a marca de referência na carcaça. Ok? O que eu vou fazer? O motor está fora do carro, então eu vou utilizar a bateria. Eu vou pegar então o positivo e vou levar o positivo. Eu tenho uma chavinha aqui que eu consigo cortar o positivo para a bobina ou não, tá? Então eu levei um positivo no mais aqui da bobina. Também linha 15, conhecido como linha 15, que é o positivo pós-chave. Tá? No carro a gente vai então só ligar a ignição. Aqui como o motor está fora, vou utilizar a bateria. Então eu joguei um positivo no 15. O negativo com a minha garrinha jacaré coloquei no menos da bateria. E eu levei ele então na massa, em um ponto do motor, tá? Ou terra, ou massa. Eu vou utilizar então essa chavezinha, uma chavezinha de teste que eu tenho faz tempo. O platinado está ligado então no cabo do condensador. E aqui então seria ligado no negativo da bobina. Mas agora eu vou colocar minha chave de teste aqui, ó. E a outra ponta da chave de teste, que eu tenho uma garrinha jacaré,
Eu vou lá no positivo, onde eu liguei o cabo direto da bateria, e vou colocar no positivo. Beleza? Com a minha chavinha, então, eu vou mandar o positivo lá para a bobina. E quando eu mandei o positivo lá para a bobina, acendeu, então, uma luzinha na minha chave de teste. Significa, então, que o platinado ele está fechado. Aqui dentro do distribuidor a gente tem o platinado fechado. Eu vou girar então o platinado no sentido anti-horário. Vou girar o platinado, vou girar o distribuidor no sentido anti-horário. Vamos lá, então. Vou girar então o distribuidor no sentido anti-horário, fazendo com que o platinado ele abra os contatos. No momento em que o platinado abrir os contatos, a minha lâmpada que vai apagar. Apagou. Este é o ponto do motor. Tá? Eu posso apertar então o meu distribuidor, que ele vai estar no ponto. Tá? Vamos mais uma vez. Então vou voltar girando o distribuidor no sentido do relógio horário. A luzinha acendeu porque o platinado ele fechou. Vou rodar no sentido anti-horário até que o platinado abra. Quando ele abrir, ele vai apagar a luzinha na minha chave. Apagou. Pronto. Este é o ponto do motor. Ok? Agora eu vou utilizar então uma outra lâmpadazinha para fazer o mesmo sistema. Valeu? Uma lâmpadazinha pequenininha, uma lâmpadazinha normal. Peguei um fio de luz, peguei na lateral da lâmpada e enrolei o fio de luz, bem enroladinho. Nós temos o positivo da lâmpada e a lateral aqui, a carcaça, é o negativo. Então vamos fazer o mesmo teste. Vamos pegar o fiozinho que está sendo da lateral da lâmpada e colocar então na saída do sinal do platinar. E a mesma coisa, vamos colocar no positivo aqui, ó. A lâmpada vai acender. É o mesmo sistema. Eu levando no sentido anti-horário, a hora que o platinado abrir, a luz vai apagar, o carro está no ponto. Mais uma vez, sentido horário, a luz se acendeu porque o platinado fechou os contatos. Na hora em que eu voltar no sentido anti-horário, até o platinado abrir e a luz apagar, pronto, o carro está no ponto. Tá? Então, segunda maneira de conferir com uma lâmpada simples que todo mundo vai ter em casa, tá? Dá também para acertar o ponto do motor. Só o multímetro. Eu vou colocar então na escala do apito. E a gente vai ajustar o ponto também, utilizando o multímetro na escalinha do apito. Agora a gente não vai utilizar a bobina, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta vermelha do multímetro e vou introduzir então no cabo de sinal do platinado. Ok? E agora eu vou encostar na carcaça do distribuidor. Agora o sinal o contato do platinado está fechado e ele então está dando continuidade. Eu vou girar o distribuidor no sentido anti-horário até o apito parar de soar. Pronto, ele parou de soar, o carro está no ponto de ignição. Mais uma vez então, sentido do relógio horário, o contato do platinado fechado, sinal soando. Sentido anti-horário até parar o bip. Pronto, ó, tá no ponto. Mais uma maneira de se ajustar o ponto do motor. Vou fazer o ajuste da maneira que eu mais gosto. Mas eu já pus as minhas luvas, eu não vou tomar choque. Lembrando então que a bobina é um transformador, ela transforma baixa energia em uma alta energia. Baixa voltagem numa alta voltagem. Então quem tem problema cardíaco, quem usa marca-passo, problemas de saúde relacionados ao coração, nunca deve mexer em sistema de ignição de carro, é muito perigoso. E qualquer pessoa que vai mexer nesse sistema deve utilizar os EPIs, tá? Para sua própria segurança, porque energia ela é perigosa para quem não sabe manuseá-la, tá? E para quem sabe também acaba acontecendo de tomar uns choques. E eu não vou tomar porque eu pus a minha luva. Então o que eu fiz agora? Joguei o positivo da minha bateria lá no mais da bateria, na linha 15, e o sinal do platinado lá no negativo da bobina. E agora eu coloquei o cabo de alta tensão no secundário aqui, ó. Certo? Então eu vou aproximar de um ponto de massa, que vai ser o carburador aqui. Eu vou ligar a energia para energizar a bobina. Como a gente viu, vai gerar então no primário da bobina uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético.
e no momento em que a gente desligar o campo magnético, vai ter que saltar então uma centelha no cabo de vela. Quem desliga a bobina para ligar e desligar esse campo magnético é o platinado, que a gente já viu então como é que ele funciona. Então agora eu vou voltar ao distribuidor o máximo que eu posso, para os contatos do platinado fechar, e aí então ele mandar energia no primário da bobina. Eu vou girar no sentido anti-horário até o platinado abrir. E aí é normal que saia uma correntezinha no cabo de vela. Tá? No momento em que saltar a centelha no cabo de vela, o nosso motor está no ponto, porque a gente já assegurou isso colocando a polia no ponto. Beleza, pessoal? Então é isso, nessa parte com o motor fora do carro. A gente vai então colocar o motor no carro para fazer o nosso último ajuste de ignição, que é na pistola estroboscópica. Vamos fazer o ajuste com a pistola estroboscópica. Essa seta na direção da vela do cabo do cilindro número 1. Positivo e negativo da bateria. Tensão de bateria 14.4. Alternador carregando. RPM está em 870 rotações por minuto, quase 900, que é o ideal. Eu vou escolher então para uma bobina, tá no verde, e a gente vai ver então o ponto do distribuidor sendo ajustada agora. Então vocês vão observar a marca branca lá da polia, e quando eu acionar o flash da estroboscópica, vocês vão conseguir ver a marca branca da polia que está rodando. A parte fixa vocês conseguem ver, vocês vão ver a móvel agora. Conseguem ver então? A marca da polia está perfeitamente alinhada com a marca da carcaça. Então o carro ele está no ponto de ignição bem certinho. Para eu alterar isso, eu viro o distribuidor horário e anti-horário e ele atrasa e adianta o ponto. Mas agora o nosso carro já está no ponto.